Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Nós tivemos um probleminha com o último vídeo que postei. Ele travou, precisei apagar ele, e eu não deixei o vídeo no celular e perdi. Mas eu vou falar sobre o assunto deste vídeo. Bom, todo homem tem um destino. Sim, todo homem tem um destino. Uns têm um destino bom, outros têm um destino mau. Uns têm um destino de vida, outros têm destino de morte. Mas é a hora que Deus vai cruzar o caminho do homem para lhe oferecer um destino com Ele. Nem todo crente tem um destino com Deus, porque se deixa dominar pelas emoções, se deixam dominar por suas próprias vontades. O homem é cheio de vaidade, né? Quando você envelhece, você fala assim: puxa vida, dei tanto valor a isso e hoje não sinto nenhuma vontade, não sinto nenhum prazer. Mas existe gente que morre com suas vaidades, sabe? Porque é um espírito de vaidade que tem naquela pessoa. Vaidade não é só bijuteria, pintura, aquela coisa toda que é mais propenso às mulheres. Vaidade é tudo aquilo que é vão, entende? Como diz o pregador, né? Ele diz que tudo é vaidade, não é verdade? É bíblico isso, tudo é vaidade, porque tudo é passageiro, tudo vai ficar por aí, nada aqui na terra é eterno, né? Só é eterno aqueles que serão salvos. Por isso Deus cruza o caminho de todo homem para lhe oferecer um destino. Um destino com Ele. Lembremos de Paulo. Qual era o destino de Paulo? O destino de Paulo era a morte eterna. Mas Deus olhou para Paulo e disse: este me serve, eu quero ele. Aleluia. Então Deus foi e cruzou o caminho de Paulo. Aleluia. Deus também cruzou no meu caminho, no teu. E qual foi a resposta de Paulo? Ele se submeteu às ordens de Deus. Por que nós vemos um crescimento espiritual na vida de Paulo, um crescimento assustador? Porque quando ele se entregou para Jesus, ele já estava entregue para a lei de Moisés e defendia a lei de Moisés, e ele achava que estava entregue para Deus. Só que Deus não podia ocultar a Paulo aquilo de novo que ele estava fazendo, uma obra nova ele estava fazendo. A graça iria tomar o lugar da lei, porque a Bíblia diz que a lei estava enferma e não podia salvar o homem. A lei foi dada para os filhos de Israel porque eles mereceram. Se você tem um coração bom, sabe? Assim, José, vamos dar o exemplo de José. José tinha um coração bom, mas tão bom, tão bom, tão bom, que ele casou com uma egípcia. Olha aí, e Deus não falou nada. Por quê? Porque José era fiel. Há coisas que Deus não vai impedir o fiel de fazer, porque ele sempre vai fazer o que é certo, o que é justo, o que é honesto. Entendeu? Então,
se nós formos bons, Deus não vai nos dar lei pesada. Deus não vai nos dar ordem pesada. Deus não vai fazer requerimento pesado. Mas existem pessoas que para entrar no céu, Deus tem que dar para ele ordens rígidas, pesadas. É por isso que existem muitas igrejas com doutrinas diferentes. Sabe? Tem líder que Deus dá a ele uma ordem pesada. Porque tem muita gente que só serão salvos com ordens pesadas. Mas olha, veja bem, eu quero que você me entenda, porque esse raciocínio Deus me deu. Deus me deu revelações, porque eu tenho um chamado para o ministério da palavra revelada, da palavra profética. E muitas coisas Deus descobre para mim. Não é tudo, muitas coisas. Entende? Então, seguindo este raciocínio, aleluia, os filhos de Israel eram tão rebelde, tão rebelde, tão rebelde, que Deus deu a lei pesada para eles, porque era o que eles mereciam. O que um homem de mau caráter, ladrão, assassino, traficante merece? Ser preso. O que um estuprador merece? Ser preso. Na lei de Moisés ele seria morto, apedrejado. Não é verdade? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lei de Moisés. Mas Deus já tinha um plano. Ó, Deus tem sempre o segundo plano. Vamos no primeiro. Porque se você não alcançar o primeiro plano, Deus tem o segundo. É a segunda chance de Deus. E quando você entrar na segunda chance de Deus, você já está amadurecido com o primeiro. E aí o que vai acontecer? No segundo plano, você vai se aplicar melhor. Então, quando Deus olha para Paulo, vê a sinceridade nele, Deus aleluia, Deus chama Paulo, entende? Deus chama Paulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo era sincero naquilo que ele estava fazendo. Vou abrir um parêntese. Assim tem muita gente no espiritismo, no catolicismo, em muitas outras religiões. Penso estar agradando a Deus e Deus vai se revelar para eles. Uma vez Deus falou para mim: todos serão salvos através do Senhor Jesus. Todos serão salvos por Jesus. Mas alguns serão salvos diretamente por minha escolha. Estes são os predestinados. Aí você diz: poxa, e aquele índio lá que nunca ouviu o evangelho? E aquele africano? Não se preocupe, porque Deus salva. Entende? Deus vai a ele e se revela. Eu dei nos meus vídeos um testemunho de uma irmã, que ela já faleceu, ex-feiticeira dos artistas. Que eu estava num lugar aqui no bairro, uma certa vez, lá em meados de 2004, 2005, 2006, 2007, por aí. Numa casa onde Deus estava operando espetacularmente. Porque Deus me enviou numa casa onde o filho da mulher estava 3 dias sem comer, na garganta dele não passava nenhum alimento. Veja bem,
E ele estava morrendo já, entrando nos 3 dias, quando Deus me enviou para lá e curou ele. E a cura foi tão imediata, foi naquela hora que eu orei por ele, que ele falou assim: mãe, eu quero comer. A mãe botou um pratão, imagina uma pessoa 3 dias sem comer. Ele só cuspia uma gosma dentro de um balde. Era coisa horrível, já estava secando já. Ele mandou para dentro aquela comida, foi curado de imediato. Então, aquilo foi tão forte para aquela irmã que ela começou a convidar os vizinhos, foi convidando todo mundo, porque ela conhecia muita gente, porque ela tinha uma carrocinha de condimentos na feira do Gardênia. Estou me lembrando agora, irmã Conceição. E ela convidava todo mundo, e foi que ela convidou esta aí, ó, que era a feiticeira dos artistas. Eu nem sabia que aqui tinha essa feiticeira, que ela morava aqui. Mas que ela veio morar aqui, sabe por causa de quê? Que ela perdeu tudo que o diabo deu para ela. E quando ela veio na nossa reunião, ela caiu endemoniada, aquela coisa toda, não estava liberta ainda, ela era de uma igreja aí. E ela foi e contou a história dela. E ela contou como foi a conversão dela. A conversão dela foi algo espetacular. Ela, dentro do centro espírita, ela de repente, a parede sumiu na frente dela e veio do céu uma Bíblia aberta. E Deus falou para ela: saia deste lugar, porque este lugar não é meu. E ela obedeceu, assim que nem Paulo, você sabia? Ela era uma mulher que ela disse assim: pastor, eu ia fazer trabalho no cemitério meia-noite. Se o segurança não deixasse o portão aberto, o meu guia abria o portão, rebentava com tudo. Ele ficava assustado e saía todo mundo correndo. Rebentava o cadeado, abria o cadeado e, ó. E esta mulher aceitou Jesus. Ela contou muita coisa para mim. Dos artistas da Globo, outros artistas que procuravam ela para poder ficar rico. Fazia pacto com Satanás. E Deus resgatou esta mulher. Olha! Alguém pregou para ela? Deus escolheu ela. Irmã Nazaré, o nome dela. Então, Deus me deu uma palavra profética, foi o que eu estava falando no vídeo anterior. E parece que esse vídeo aqui vai ser até maior do que ele, que eu estou sentindo uma inspiração muito forte. Mas presta atenção no que o Espírito de Deus me falou uns dias, e tem coisa que eu escrevo mesmo, para não esquecer. Olha o que o Espírito de Deus falou assim: os destinos dos pés do que são guiados por Deus não se cruzam, mas se alinham. Entende? Mas se alinham. Deus cruza o teu caminho. E Ele promete que os teus pés nunca irão cruzar, se você aceitar o plano dele. Aí, o que acontece? Eu sigo Paulo. Paulo foi até o fim sem cruzar os pés, sem se embaraçar, porque tem muito crente embaraçado aí, sabe? Ele trabalha no serviço porque o dinheiro não dá, ele vai e trabalha em outro e enche o tempo dele de trabalho e não vai na casa de Deus. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Já naquele tempo existia crente que não iam na igreja, não estavam junto com a igreja. E a igreja somos nós. Não iam no templo, ou não iam nas casas onde tinha a reunião da igreja. Então eles não iam na reunião da igreja. Então Paulo disse assim: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Você aí, porque vou dizer uma coisa para você, um alerta. Deus vai arrebatar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se você não faz parte do corpo de Cristo, você vai ficar por aí, meu amigo.
Cuidado com esses pastores aí que estão aí no YouTube, fazendo canal, entende? E não congrega. Sabe por causa de quê? Porque eles são insubmissos. Quem nunca se submeteu a ninguém, sabe? Quem nunca se submeteu a ninguém, como que outros vão se submeter a eles? Isso é uma regra. Para me lidar com os outros, eu tenho que ser lidado. Para outros se submeterem ao meu ministério, eu tenho que ter me submetido a um ministério. Você está entendendo? Eu já tive pastores, tá? Que já foram meus pastores, tá? Pastor Jonas Vieira Lima foi o meu pastor na Igreja Batista. Pastor Carneiro, José Carneiro, um professor de português, já foi meu professor, né? Já foi meu pastor na Igreja Batista, entendeu? Eu posso falar muitos pastores aqui. Pastor Flávio, meu xará, já foi meu pastor, um homem muito abençoado. Entendeu? Pastor Hermes, né? Missionário João Rodrigues, pastor Moisés, da Igreja Batista do Calvário, ele foi meu pastor. Eles lidaram comigo, agora eu lido com outros. Existe muita gente submissa aí. Se o pastor falar uma palavra dura com ele, ó, aqui teve gente que saiu daqui porque eu falei uma palavra com eles que eles não gostaram. Agora você vê, crente frouxo, não é? Então, os destinos dos pés dos que são guiados por Deus, lâmpada para meus pés é a tua palavra. Entenda esse mistério aí, lâmpada para os pés. Ué, a lâmpada para o caminho é a lanterna, mas o que significa lâmpada para os meus pés? Luz para que você dê um passo de cada vez. Com Deus é assim, você não dá 10 passos de uma vez só, você dá um passo de cada vez. Você me dá um exemplo, Moisés, cada dia ele dava um passo, ele ia lá, fazia sinais, voltava, depois tinha que fazer outro sinal, depois que fez aquilo tudo, saiu do Egito, depois teve que cruzar o Mar Vermelho, uma coisa de cada vez, até chegar na Terra Prometida. Assim, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, os destinos dos pés dos que são guiados por Deus não se cruzam, mas se alinham. Sabe? Ele nunca vai se embaraçar se Deus guiar a tua vida. Se Deus guiar a tua vida, guiar a minha vida, seus pés, seu destino nunca será destruído. Você irá num destino bom, porque Deus vai guiar a tua vida. Entende? Um dia, Elias já estava cansado e pediu a morte a Deus, não foi? E Deus falou assim, não. Então eu vou fazer um negócio, você vai fazer outras missões e depois vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Porque a tua unção vai passar para ele. E foi assim que aconteceu, por ordem de Deus. Primeiro ele teve que cumprir as obrigações dele. Entende? Eu cumpro as minhas obrigações com Deus. Quando chegar a minha hora, Deus, se for a vontade de Deus, Deus vai colocar outro no meu lugar e a minha unção vai passar para outro. Entende? Porque se Deus me aprovar no meu ministério, se Ele quiser que o meu ministério continue, vai continuar na vida de outro. É assim que acontece. Mas existe muita gente aí que não tem nada e Deus deixa ele morrer e outro vai assumir o caminho, o ministério dele sem a unção dele, porque nada ele tinha. Entende? Então, deixe Deus guiar o seu destino. Deus te chama para guiar o seu destino. E os teus pés nunca irão se cruzar. Você nunca vai se embaraçar. Porque aquele que milita a boa obra não se embaraça com as coisas
desta vida. Então fique com esta palavra aí, veja meus vídeos, ore por mim, porque você vai ver muitas maravilhas através da minha vida, porque esse Deus tem me feito promessa e Ele cumpre as promessas. Então, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.